Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação voltar a conversar com o Wellington Menegasso. Ele é diretor de vendas para soluções de proteção de dados da Dell Technology, incluindo o Cone Sul, né? Conversamos antes algumas vezes, falamos sobre um estudo, inclusive na nossa última conversa, eu vou colocar até um atalho aqui dessa nossa conversa para quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Bom, Wellington, muito bom poder voltar a falar com você e de um assunto tão importante que é segurança e proteção de dados, né? Obrigado. Oi, Xandó, tudo bem? Prazer estar aqui com você, te reencontrar mesmo que virtualmente, né? E poder compartilhar aí com a sua audiência alguns dados relevantes aí sobre esse estudo promovido pela Dell e como a Dell Technologies está preparada aí para apoiar as empresas com os desafios cada vez mais complexos para a proteção de dados. Pois é, e naquela ocasião, quando nós falamos pela última vez, meados de 2019, ninguém imaginava que teríamos uma pandemia pela frente, imagina, mas falávamos sobre um estudo análogo, né? Só que de um outro período, um estudo, acho que é no base de 2018. Então, enfim, é o nosso tema da nossa conversa de hoje. Então, primeiro vamos começar explicando o que é esse estudo, né? Como que a Dell faz, alguém ajuda a fazer esse levantamento de informação. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o estudo, um pouquinho da metodologia, para a gente entender o que está por trás de tanta informação importante. Legal. Bem, o estudo, o nome dele é Global Data Protection Index, né? Então, como o próprio nome diz aí, a ideia é a gente ter um panorama global no que se refere ao tema proteção de dados, né? Então, a gente quer ouvir aí das empresas a percepção deles, quais são os desafios sobre esse tema. Esse estudo, como você já mencionou, né, não é a primeira edição, nós estamos na 5ª edição. A edição anterior foi publicada em 2019, mas referente ao período aí de 2018. Né? E é um estudo bastante abrangente. Né? Ele é feito aí em parceria com a Venson Board, né, que é uma consultoria especializada, né? E ele abrange aí empresas de 14 segmentos distintos da indústria e 15 países, né, incluindo o Brasil. Né? Então a gente consegue passar um recorte aqui de dados referentes ao Brasil. Não, e as conclusões, elas já foram, assim, bastante... chamaram muito a minha atenção naquela ocasião, quando a gente conversou antes, e continuaram chamando, porque proteção de dados, com esse momento que a gente vive aí de digitalização intensificada, ficou ainda mais importante, né? Então eu vou te pedir para você fazer um highlight das principais conclusões desse estudo, né? E de repente, se possível, fazer um paralelo com o anterior para a gente saber se nós ou o mundo estamos piores ou estamos melhores, né? Um bom ponto, assim, eu acho que, resumindo, né, a gente vê que as empresas de todos os segmentos, todas as geografias, elas continuam enfrentando aí diversos desafios associados à proteção de dados. Né? A maioria desses desafios são motivados, né, pelo crescimento no volume de dados. Né? A gente continua vendo aí um crescimento acelerado nesse volume de dados. Depois eu vou trazer alguns dados aqui para pautar um pouco mais essa conversa. Tá? O uso das tecnologias emergentes continua sendo um desafio no que se refere à proteção de dados. Então, proteger um ambiente multi-cloud, proteger aplicações do conceito SaaS, a proteger container, proteger aplicações com machine learning, né? E, especialmente, né, nesses últimos 2 anos, as empresas têm sofrido muito aí para conseguir se recuperar de ataques do tipo ransomware. Tá? Então, e todos esses aspectos, né, que eu comentei, volume de dados, aplicações modernas, complexidade no ambiente e ransomware, já estavam presentes na pesquisa anterior. Tá? O que a gente viu piorar significativamente, né, é a percepção das empresas quanto à segurança que elas têm para se recuperar em caso de um ataque cibernético bem sucedido, especialmente do tipo ransomware. Tá? Eu acho que na sequência aqui eu posso trazer outros dados, mas resumindo, Xandó, é isso. Tá? A gente viu a situação, ela em alguns aspectos piorou. Tá? As empresas não conseguiram evoluir para ter a efetiva tranquilidade no que se refere à proteção de dados. Sabe que eu estava
pensando aqui enquanto você falava, a empresa que faz o estudo é a mesma, a metodologia é a mesma, a amostragem é muito parecida, eu me lembro dos dados da amostragem da pesquisa anterior, tem aqui um material que fala também da amostragem dessa pesquisa. Agora, o que mudou foi o mundo, né? O mundo com a pandemia, com a aceleração da digitalização, né? Parte desses resultados podem ter sido impactados por isso, seja pela percepção ou pela insegurança, né? Já que se depende mais dos meios digitais, as empresas podem estar um pouco mais inseguras, mas enfim, especialmente nesse tópico de estar confiante em recuperar dados ou não, esse dado é bastante impactante e esse é um dos que piorou da outra pesquisa, né? Vamos falar um pouco dele, que ele é bastante importante. Exatamente. Esse dado que você menciona, né, é que globalmente, né, 67% aí, né, dos entrevistados, eles disseram não estar confiantes que seriam capazes de recuperar os dados críticos ao negócio caso sofressem um ataque cibernético bem-sucedido. Tá? Esse número no Brasil é de 72%, ou seja, um pouquinho pior do que a média global. Né? Mas se a gente for ver, é alarmante, né? 72%, né, dos decisores de TI não têm confiança que conseguiriam recuperar dados críticos para o negócio se fossem atacados, tivesse um ataque do tipo ransomware. Né? É lógico que isso está ligado, tem uma relação ao aumento na quantidade de ataques cibernéticos, o aumento na sofisticação dos ataques, mas também está ligado, como você bem disse, né, a aceleração da digitalização das empresas fez com que as empresas passassem a adotar novas aplicações, não necessariamente a solução de proteção de dados evoluiu na mesma velocidade que essas empresas adotaram essas novas tecnologias. O volume de dados também que essas empresas hoje têm que proteger cresceu. Né? Se a gente comparar com o estudo lá de 2018, o volume de dados que essas empresas têm que proteger hoje cresceu 69%. Né? Então, hoje a média global que uma empresa tem de dados que precisam ser protegidos é em torno de 15 petabytes. Né? Então, eu acho que é uma série de fatores aí que realmente fez com que as empresas ficassem com uma percepção negativa em relação à confiança sobre a proteção de dados. Sem contar, a mídia divulgou, isso não é segredo, empresas de nomes importantes, empresas relevantes, foram vítimas de ataques aqui, nem precisamos citá-las, mas a hora que alguém vê que, puxa, se até ela foi atingida, imagina euzinho aqui se eu também não posso ter esse tipo de problema. E mais, eu converso muito com empresas de cibersegurança, o ransomware em particular é um ataque que ele veio tem o ransomware 1.0, 2.0, 3.0, ele vai piorando, né? Tem a história de não é só encriptar, é de você chantagear, olha, vou divulgar os seus dados por aí se você não me pagar. Me falaram essa semana, e se você não pagar, além de divulgar, eu vou fazer um ataque de negação de serviço no teu servidor para derrubar o teu servidor. Olha, pelo amor de Deus, terrorismo total, né? É terrorismo, é exatamente isso. As estratégias de proteção de dados, elas definitivamente precisam ser revistas, né? De uma forma geral, as estratégias de proteção de dados eram muito voltadas para garantir que as empresas conseguiriam recuperar seus dados caso tivesse uma falha humana, uma falha do hardware, corrupção do hardware, corrupção lógica, um desastre natural. Né? Então, as soluções tradicionais de proteção de dados, elas olhavam muito por essa ótica. Né? As soluções modernas de proteção de dados precisam também levar em consideração esses ataques. Por quê? Quando o atacante ele entra na infraestrutura da empresa, além de criptografar os dados produtivos, ele também mira a infraestrutura de backup, né? Muitas vezes criptografando o backup, apagando o catálogo de backup, apagando o servidor de backup, né? Destruindo o servidor de backup, de tal maneira que as empresas elas não conseguem se recuperar. Né? Então as soluções modernas elas têm que ser resilientes aos ataques cibernéticos também.
Não, com certeza. Bom, isso é fato, né? Intensificou a digitalização, os atacantes também estão mais organizados, né? Realmente, de fato, eles estão trabalhando cooperativamente, usando até inteligência artificial, você comentou há pouco comigo, né? Mas, por outro lado, isso é uma necessidade tão evidente, né? E a Dell tem um portfólio extenso, né, de soluções de backup. Até quando conversamos em 2019, vocês estavam lançando um dispositivo muito interessante com hiperconvergência, deduplicação de dados em alta escala, né, para poder armazenar muita coisa. Enfim, mas isso é um indicativo de que há uma necessidade do mercado mergulhar de vez nesse tema e vamos proteger, né? Exatamente. O aspecto positivo, né, se a gente pode tirar o positivo dessa situação como um todo, é que as empresas, de uma forma geral, elas têm se conscientizado da importância da solução de proteção de dados. Né? Ela não pode ficar relegada a algo em segundo plano. Né? Tem que ser tratado como algo estratégico, né? Assim como a segurança cibernética. Né? Então, a gente tem visto, de uma forma geral, no mercado, uma crescente na procura por soluções de produção de dados mais modernas, resilientes a esse tipo de situação, né? E a Dell, ela vem se preparando há muito tempo, né? Conforme eu mencionei, esse estudo, nós estamos na 5ª edição, e esse estudo serve também para pautar muito na nossa estratégia de produtos, né? Então, há 4 anos atrás, aproximadamente, nós lançamos uma solução chamada Cyber Recovery, né? Como o próprio nome diz, o propósito da solução é prover um caminho, né, uma solução que garanta a recuperação dos dados, mesmo em caso de um ataque cibernético do tipo ransomware. Né? Isso há 4 anos atrás, né, antes dessa explosão aí na quantidade de ataques. Isso por quê? Porque a gente já percebia no mercado esse tipo de necessidade. Então, quando veio agora, né, essa demanda do mercado por esse tipo de solução, a Dell estava melhor posicionada aí que os demais players no mercado para ajudar as empresas em relação a isso. Né? Então, o nosso portfólio está em constante evolução. Né? Você mencionou o appliance hiperconvergente lá de 2019, que é o DP4400. Eu mencionei aqui a solução de Cyber Recovery, que naquela época ela já existia, né? Não estava tão difundida, mas já existia. E mais recentemente, no início desse ano, nós lançamos uma solução chamada Power Protect Backup Service. Né? Como o próprio nome aí denota, é uma solução de proteção de dados no conceito as a service, né? Uma solução de software as a service que já roda numa nuvem, né? Ou seja, você abstrai 100% toda a complexidade de uma solução de proteção de dados, né? Você deixa essa solução de proteção de dados a cargo da Dell, né? Ou seja, a Dell garante que essa solução ela é robusta, é resiliente, que ela atende a todos os pré-requisitos de segurança, de privacidade de dados. Né? Então, dentro do nosso portfólio, nós temos inúmeras opções aí para atender, seja qual for a necessidade das empresas no Brasil e no mundo. Sabe que eu fiz uma conexão aqui com algo que você estava falando. Recursos existem, isso é fato, né? A Dell tem aí esse conjunto todo. O mercado tem soluções, não adere ao backup quem está, de certa maneira, dormindo no ponto, né? Porque realmente perigos tem de montão. Agora, de alguma forma, a implementação das leis de proteção de dados, seja no mundo, seja no Brasil, GDPR ou LGPD, de alguma maneira influenciam ou influenciaram nesse mercado, influenciam como as empresas veem, né? Enfim, dá uma visão sua sobre isso, por favor. Sim, a LGPD hoje, praticamente em 100% dos projetos, né, que nós falamos de proteção de dados, a gente considera usar todos os aspectos que tangem proteção de dados da LGPD. Né? Então, por exemplo, algo básico, né, que existe já há quase 2 décadas numa solução de backup, que é a criptografia dos dados, isso não era utilizado pelas empresas, de uma forma geral. Né? Com o advento aí da LGPD, né, isso passou a ser praticamente um standard. Né? Então, você hoje ter uma solução de proteção de dados que grave as informações em qualquer tipo de repositório,
e não faça uso da criptografia dos dados, é praticamente inaceitável, né? Então, sim, as empresas, elas têm, quando elas nos procuram para falar de um projeto de proteção de dados, elas sim colocam em pauta, ó, eu preciso estar 100% aderente aqui à LGPD, né? Então, criptografia de dados é algo, talvez seja a característica mais utilizada aí, né? E lógico que também a LGPD trouxe um aspecto, né, que as empresas, elas ficam obrigadas a divulgar quando elas sofrem qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de exposição de dados, elas têm a obrigatoriedade de informar isso aos órgãos competentes, né? Puxa, você fez aí um link interessante, porque, claro, a legislação de proteção de dados, ela traz penas fiduciárias aí pesadas quando ocorrem incidentes, né, de maior gravidade, mas talvez tão grande quanto uma pena, uma multa de um tamanho assim, colossal, a empresa está exposta, né? Fica complicado. Ninguém quer isso, né? Então vamos fazer a lição de casa e para evitar tudo isso, né? Hoje o custo relacionado a uma perda de dados, ou uma exposição dos dados, você mencionou muito bem, né? Hoje um ataque cibernético, tipo um ransomware, os especialistas em segurança falam aí da dupla extorsão, né? A primeira extorsão, o que é? Olha, você precisa me pagar aqui o resgate em criptomoedas para que eu te dê o acesso novamente aos seus dados. Essa é a primeira extorsão. E em muitos casos, mesmo depois que a empresa ela consegue, né, depois de pagar o resgate, eventualmente ela consegue acesso aos dados, depois de um tempo vem a segunda extorsão dizendo o seguinte, olha, eu fiz uma cópia dos seus dados, e se você não me pagar agora mais X em criptomoedas, eu vou divulgar aqui os seus dados para o seu concorrente, na internet, na dark web, enfim. Então, realmente, é um investimento que precisa ser feito. Como eu disse, é algo estratégico, não é brincadeira, né? Ainda mais, nunca foi, né? E agora ainda mais dentro desse contexto aí das empresas altamente digitais. Bom, nosso tempo, como eu imaginava, já foi e já faz um tempo que ele já foi embora, mas enfim, eu acho que a gente pode fechar essa nossa conversa retomando, né, ou relembrando realmente essa insegurança que existe entre os decisores de TI, se eles vão de fato conseguir sair bem de um incidente de segurança como uma perda de dados ou um ataque de ransomware, né? E que isso sirva de lembrete para que se possa. Não basta só melhorar os processos digitais, a segurança faz parte, acho que é por aí, né? Exato. A segurança e a proteção dos dados ela tem que acompanhar na mesma velocidade, né, a evolução, a digitalização das empresas, né? Então, sim, existe tecnologia hoje, né, conforme eu disse aqui, a Dell está muito bem posicionada nesse mercado, né, lidera em vários segmentos aí. Então, existe a tecnologia, a necessidade existe também, né, digitalização, crescimento no volume de dados, adoção de novas tecnologias, isso não volta mais atrás, certo? Então, realmente, o que as empresas precisam correr atrás é adequar a sua estratégia de proteção de dados, né, a sua estratégia de negócios, atualizar o plano de continuidade de negócios, tudo isso. Né? E a Dell está aqui à disposição para ajudar as empresas. Não, olha, maravilha, muito, muito bom a gente poder voltar a conversar. Né? Já falei, sou suspeito, o assunto me fascina. Né? Essa pesquisa já venho acompanhando há algum tempo, espero que por conta de novas pesquisas dessas a gente possa se encontrar novamente, mas não só nesses casos, em outros casos também. Você sempre tem bastante coisa para acrescentar, que a gente possa, quem sabe em algumas poucas semanas, marcar um papo fácil presencial, tomar um café aí na Dell, o que você acha? Seria perfeito, Xan, seria perfeito. Realmente, saudade aí das nossas conversas presenciais. Né? Como a última, né? Mostramos no começo do vídeo, aí a gente conversou, estava lá no Solution Center, né? Exatamente, exatamente. E aí eu acho que você não teve a oportunidade de conhecer o novo Solution Center, né? Nós mudamos Não, daquele endereço para o novo, não. né? Então acho que, vamos ver, quem sabe a gente já consegue se reencontrar no novo Solution Center aí, que está novinho aí, esperando para receber vocês e os nossos clientes. Não, maravilha. Será, com certeza será assim. A gente vai ter assunto, seja com a Dell,
com você, que a gente possa falar novamente. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Wellington Menegasso, diretor de vendas para soluções de proteção de dados no Brasil e no Cone Sul da Dell Technologies. Wellington, permaneça bem, segure até essa nossa próxima conversa, que seja breve. Até lá. Até lá, Xandó. Obrigado. Tchau, tchau.